Olá, turma! Professor Tawan aqui com vocês. Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao capítulo 2, que iniciamos aí nesta semana, que é o capítulo de triângulos, tudo bem? Se encontra na página 70 do livro de vocês. E, para reforçar, nós vamos falar aqui das sevianas de um triângulo. Nessa aula de número 9, vamos falar de duas sevianas, a altura e a bissetriz. Professor, o que é seviana de um triângulo? Bem, seviana de um triângulo nada mais é que todo segmento de reta que parte ali do vértice do seu triângulo e vai até o lado oposto, tudo bem? Isso é que caracteriza uma seviana, perfeito? Como eu disse a vocês, vamos trabalhar nessa aula a altura e a bissetriz. Inicialmente, vem comigo aqui para a gente aprender sobre a altura de um triângulo. Olha só que maravilha. Pois bem, antes da gente começar, nós já vimos em nossas aulas presenciais os elementos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo e o ângulo externo, né? E o seu teorema do ângulo externo, tudo bem? Isso nós já conhecemos. Agora vamos aqui entender o que é a altura de um triângulo. Olha só o que diz a definição. A altura de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, tudo bem? Formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com o seu prolongamento. Então, vamos entender aqui na figura destacada. Olha só, nós temos um triângulo ABC. Nós temos aqui uma de suas alturas, a altura AH. Observem, o segmento AH forma um ângulo de 90 graus com o lado BC. Então, nós dizemos que o lado, melhor dizendo, o segmento AH, a altura, é perpendicular, tá? Esse Tzinho aqui de cabeça para baixo significa que o segmento é perpendicular ao lado BC. Em outras palavras, forma um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, a gente diz assim, ó, que a altura, né, o segmento AH, é a altura relativa ao lado BC do triângulo ABC, tudo bem? Olha só que interessante. Na definição, ele diz assim, ó, que é o segmento, né, que sai lá de um dos vértices do triângulo e vai até o lado oposto. Mas tem aqui, ó, ou ao seu prolongamento. É porque a gente pode ter a seguinte situação, olha só. A gente pode ter esse triângulo aqui, ó, que tem um lado aqui, ó, AC inclinado, tudo bem? Olha só o que vai acontecer. A altura AH vai encontrar o prolongamento do lado BC. Nós temos aqui, ó, o lado BC e o prolongamento aqui, ó, que é essa linha aqui, ó, tracejada, tudo bem? Então, nesse triângulo aqui inclinado, digamos assim, a altura vai coincidir com o lado BC, né, o lado oposto, tudo bem? Ao vértice aqui, ó, tudo bem? Então, a altura sempre formando 90 graus com o lado oposto. Essa é a nossa primeira seviana. Tranquilo? Então, vamos aprender mais um pouco, porque assim, eu tracei apenas uma das suas alturas, certo? E detalhe, em um triângulo, olha só que essa figura, nós temos 3 alturas. Todo triângulo possui 3 alturas. Vamos separar nossos estudos assim. Vamos analisar as alturas, tá? Em um triângulo acutângulo, em um triângulo obtusângulo e um triângulo retângulo. Primeiramente aqui no triângulo acutângulo. Lembra lá o que é um triângulo acutângulo? Aquele triângulozinho que possui a medida, ó, dos 3 ângulos internos menores que 90 graus. Isso é o que caracteriza um triângulo acutângulo. Show de bola? Então, tranquilo, observem só. O que eu quero que vocês percebam, além do triângulo possuir 3 alturas, certo? É que essas 3 alturas vão se encontrar em um pontinho que a gente vai já descobrir o nome dele. Olha só, vamos analisar as alturas. Nós temos aqui, ó, a altura, ó, AH, é a altura relativa ao lado BC, que é o lado oposto ao vértice A. Perfeito? Nós temos a altura BH', tudo bem? Que é a altura relativa ao lado AC, pois o lado AC está oposto aqui, ó, ao vértice B. Olha só que interessante, mais uma altura. A altura CH2', ela é a altura relativa ao lado, ó, AB. Então, todo triângulo possui 3 alturas.
E o encontro dessas três alturas, a interseção dessas três alturas, nós chamamos de pontinho O, ou melhor dizendo, o ortocentro. Como eu disse, nada mais é que o encontro das três alturas, tudo bem? E a posição do ortocentro vai variar exatamente na divisão desses triângulos em acutângulo. Olha só, na parte do acutângulo, o ortocentro ele é interno ao triângulo. Olha só o que vai acontecer no triângulo obtusângulo, né? O que é um triângulo obtusângulo, professor? O triângulo obtusângulo é aquele que possui um de seus ângulos com medida maior que 90 graus e menor que 180 graus, tudo bem? Olha só, lá no acutângulo, o ortocentro é interno ao triângulo. Em triângulos obtusângulos, nós temos que o ortocentro é externo, está fora do triângulo. Tá vendo aqui, ó? Tanto é que ele é formado, ó, ele é o encontro, né, dos prolongamentos das três alturas. Por isso que fica aqui na parte externa do triângulo. Falta qual triângulo? Falta o triângulo retângulo. Então, tá aqui o triângulo retângulo. Reparem nas alturas. Nós temos aqui, ó, a altura H, que é relativa ao lado BC, a altura CA, que é relativa ao lado AB, e a altura BA, que é relativa ao lado AC. Três alturas. Observem que essas três alturas vão se encontrar exatamente aqui no vértice A, que é o vértice onde nós temos o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, o ponto A, que é o ponto de encontro das três alturas, nada mais é que o ortocentro. Então, em um triângulo retângulo, as alturas vão se encontrar exatamente no vértice que possui o ângulo de 90 graus. Olha só que interessante, tudo bem? Então, diante dessas informações, a gente vai fazer aqui um exemplinho. Olha só o exemplinho número 1. Diz assim, ó, sabendo que H, a altura do triângulo ABC, está aqui destacado o triângulo, determine a medida de x e y. X e y ó, são dois ângulos, tudo bem? Então, olha só que interessante. Nós temos este triângulo, tá certo? Olha só o seguinte, a altura, ó, AH, forma 90 graus com o lado BC. Então, é a altura do triângulo relativa ao lado BC. Tudo bem? E a altura vai dividir o triângulo ABC em dois triângulos. Concordam comigo? Olha só, o triângulo ABH tá aqui, ó. E o triângulo ACH tá aqui. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Utilizar aquela ideia da soma dos ângulos internos. Primeiramente, nesse triângulo aqui da esquerda, ó, nós vamos fazer a soma dos ângulos internos, igualar a quanto? Perfeito, igualar a 180 graus. Olha só. Então, nós temos ó, que x, que é esse ângulo aqui, mais o ângulo B, que é 70 graus, mais o ângulo aqui, ó, que é 90 graus, tá certo? Somando os três ângulos, tem que dar 180. Faz aí, ó, 70 com 90, vai resultar em 160. Tá somando, passa para o segundo membro, subtraindo. Então, fica ó, 180 menos 160. Então, o ângulo x vai medir 20 graus. Já achamos o x. Bora fazer o mesmo para o ângulo y, tudo bem? O ângulo y, a gente faz ó, y mais 40 graus mais 90. Isso tem que dar 180, porque sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, soma aqui, ó, 40 com 90, 130. Vai para lá subtraindo. Então, nós vamos ter que y é 180 menos 130. Fazendo essa diferença, a gente encontra que y mede, né, tem medida igual a 50 graus. Tá certo? Então, nós encontramos o ângulo x, que é 20 graus, e o ângulo y, que é 50 graus. Perfeito? Olha só que maravilha. Nós, através da que nós vimos, né, na parte teórica, que a altura forma 90 graus, né, com o lado aqui oposto, tá certo? Ao segmento, ao que sai do vértice, e vai até o lado oposto a esse vértice, formando 90 graus, perpendicular, tudo bem? A partir disso, nós conseguimos utilizar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e facilmente encontramos as medidas de x e y. Olha só que tranquilo. Vamos ver a outra seviana? Bora lá, vamos ver a bissetriz. Olha só o que diz a bissetriz. O que é a bissetriz? Diz assim,
A bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo aos seus respectivos lados opostos, tudo bem? Ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Então, olha só, se é seviana, é um segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto. Só que qual é a característica da bissetriz? Ó, saiu de A, foi até S, certo? E dividiu o ângulo de A em dois ângulos iguais. Por isso que aqui ó, tem tracinho, tracinho. Isso é uma bissetriz, é um segmento de reta que divide o ângulo, né, em dois ângulos de mesma medida. Então, olha só, nós podemos dizer que o ângulo BAS, tá aqui, é congruente ao ângulo CAS, que é esse aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, porque aqui nós temos, ó, AS sendo bissetriz, perfeito? Então, nós dizemos que AS é a bissetriz relativa ao ângulo A, porque a bissetriz divide o ângulo A em dois ângulos de mesma medida, tudo bem? Olha só mais um exemplo. Nesse outro triângulo, nós temos aqui a bissetriz CS. O que essa bissetriz CS está fazendo? Está dividindo o ângulo C em dois ângulos iguais. Quais são os ângulos iguais? O ângulo BCS é congruente ao ângulo SCA. Tá vendo aqui, ó? Ângulozinho linha, ângulozinho linha. Dividiu o ângulo C em dois ângulos de mesma medida. Então, nós dizemos que CS é a bissetriz relativa ao ângulo C, pois divide o ângulo C em dois ângulos de mesma medida. Olha só que fácil. Perfeito? Show de bola. Do mesmo modo que um triângulo tem três alturas, ele também vai possuir três bissetrizes. Olha só que interessante, bem simples de ver isso. Então, vou destacar aqui as três bissetrizes deste triângulo ABC. Cá está. Então, olha só, a primeira bissetriz, a bissetriz AS, divide o ângulo A em dois ângulos de mesma medida. Então, AS é bissetriz relativa ao ângulo A. Olha só a outra bissetriz, a bissetriz BS' é a bissetriz relativa ao ângulo B, pois divide o ângulo B em dois ângulos iguais. Tudo bem? Olha só outra bissetriz, a bissetriz CS', divide o ângulo C em dois ângulos iguais. Então, a bissetriz CS aqui tá errado, tudo bem? Aqui, ó, CS é a bissetriz, tá? Não é a altura, relativa ao ângulo C, tudo bem? Aqui é bissetriz e não a altura. Foi só um errinho de digitação, tudo bem? Então, show de bola. Vamos dar continuidade. E esse izinho, professor, já revelei para vocês. O encontro das três bissetrizes nós chamamos de incentro do triângulo ABC. Então, o encontro das três bissetrizes é o incentro. Tudo bem? Maravilha. Vamos fazer um exemplo utilizando essa ideia. Vamos fazer o exemplo de número 2, que diz assim. No triângulo MNP, MA, esse segmento MA, ó, segmento aqui, ó, é bissetriz relativa ao lado PN. Ele quer saber a medida do ângulo, ó, PMA. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a ideia de bissetriz. Então, olha só. MA é bissetriz relativa a PN, ou seja, ó, este ângulo M está sendo dividido, ó, por essa bissetriz MA em dois ângulos de mesma medida. Então, se o ângulo desse lado aqui, ó, mede x, que é o ângulo ó, PMA, o outro ângulo aqui, ó, da direita, que é o ângulo ó, NMA, também vai medir x, ó, porque este segmento, que é a bissetriz, divide o ângulo M em dois ângulos de mesma medida, que eu estou dizendo que é x, tá certo? Que a gente vai querer descobrir quanto é que vale x. Agora é só utilizar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui eu sei, ó, o ângulo mede 35, aqui mede 45, e o ângulo M, ó, x mais x, ou seja, 2x. Então, bora fazer 2x mais 35 mais 45 tem que resultar em 180, tudo bem? A soma dos três ângulos interno de um triângulo, tudo bem? Perfeito, bora fazer aqui, ó, 35 mais 45 é simples, dá 80. Passo 80 para lá subtraindo, vai ficar 180 menos 80, resta 100.
O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ser 100 dividido por 2. Nós vamos encontrar 50 graus. E quem é x, pessoal? É exatamente o ângulo que o exemplo 2 pede. O ângulo PMA, que é o mesmo do NMA. Tá certo? Então, show de bola, pessoal. Tá aí a nossa resposta para o exemplo número 2. Então, essa aula introdutória aí sobre as sevianas de um triângulo, nós falamos de altura e de bissetriz. Tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês nesse conteúdo e até o nosso próximo encontro para falar mais de sevianas de um triângulo, tá certo? Ficamos por aqui e um forte abraço.